11º episódio e hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro. Um assunto que eu tenho aprendido muito. E assim, eu não sabia que tinha esse nome um tempo atrás, mas aí eu aprendi. E aí cada vez que eu aprendo um pouquinho, eu descubro que eu sei menos ainda. Mas eu trouxe uma convidada que vai ajudar a gente a entender isso com muito mais profundidade. Uma pessoa que conhece muito desse assunto. Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Gostaria que você se apresentasse, contasse para as pessoas quem você é, um pouquinho da sua história e sobre o que é que a gente vai falar, Luísa. Boa, vou começar com o que a gente vai falar. A gente vai falar de Customer Success, sucesso do cliente. Então, prazer todo mundo. Obrigada, Nath, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. A gente vai conversar sobre Customer Success. E eu sou a Luísa, eu já assumi cadeiras de liderança na área de Customer Success, como Head no G4 Educação, na Score, na Solux. Hoje também sou mentora da Associação Brasileira de Startups, da IFLT. Ela começou com 10 anos de idade. Tipo isso. E tenho 3 cursos online gravados, sendo o último próprio. Então, olha! Um pouquinho de professora de Customer Success também. Espero contribuir com o tema hoje. É o famoso CS, né, Lu? É o CS. A gente falava... Eu falo, será que é Customer Success? Como é que fala isso, gente? Pelo amor de Deus. Mas no fim do dia, explica o que é isso pra gente. O que não é Counter-Strike. Como muitos acham. Que todo mundo, puta, é videogame? Cara, não é videogame. E então, o que é, Lu? É a área responsável pelo sucesso do cliente na empresa, muito voltado para empresas de software, como um serviço. Então, nasceu na área de software. É muito incomum ver áreas de Customer Success em jornadas físicas, por exemplo, em jornadas de produtos mais transacionais, porque o Customer Success tem que fazer com que o cliente fique no produto. E é um modelo de recorrência, então que você não tome churn. Não tome churn, muito bem, cancelamento. Tá, eu sou uma ótima aluna. Churn é cancelamento, gente. É abandonar o seu... Você ser abandonado pelo seu cliente no caminho, né? Tomar um distrato, tomar uma não renovação. Isso é um churn, que é uma métrica, né? A gente chama de downsell, que também tem o MRR churn. Eu tô pagando 100, eu falo, não quero mais 100, quero pagar 50 agora. Tira essa funcionalidade aqui. Então, é a área cuja responsabilidade é fazer com que o cliente tenha sucesso no produto. E para fazer isso, eu tenho que entender meu cliente, eu tenho que saber qual que é o objetivo dele, eu tenho que saber como ele usa a minha plataforma, eu tenho que adaptar o uso da minha plataforma para que ele extraia mais valor. E a área de Customer Success que tem a atribuição de fazer isso. E é só para empresa de tecnologia ou não? Porque eu acho que agora tem CS em tudo, virou moda ter CS. Todo mundo quer saber o sucesso do nosso cliente. E as métricas, elas são aplicáveis, né, a outros negócios. Elas são aplicáveis, é muito mais voltado para tecnologia. Claro que o brasileiro gosta de abrasileirar as coisas, lógico, né? Eu vou brifando com você, a gente consegue até conjugar os verbos em inglês, né? Eu vou drivando, que dirá usar o CS, gente. As métricas de CS, tem muita gente no mercado que pensa que é NPS, CSAT, CES, mas não é. Ah, não? Não. Poxa, eu achava que a métrica oficial era o NPS, não é? É de CX. De Customer Experience. Então vamos começar explicando? Vamos, antes das métricas. Eu sempre faço essa pergunta pra Luísa, porque eu acho o máximo. Luísa, qual a diferença do CS, do CS e do CX? Explica o que é isso. Tem o Customer Support, ou Customer Service, que é a área que é um centro de custo para qualquer empresa. E ela tem como objetivo responder dúvidas pontuais do cliente, ela dá assistência durante a jornada. Então, ela pode ser implementada em jornadas que são de B2C, de produtos transacionais. Quero fazer uma troca, preciso entrar em contato com o suporte. Estou com um problema técnico dentro de uma plataforma, vou entrar em contato com o suporte. Então, reativamente, de forma bem pontual, tive um problema, tem uma área de Customer Service, Customer Support que responde essa dúvida. Aí, a gente vem para a área de Customer Success. Sucesso do cliente, área proativa e estratégica que tem como objetivo fazer com que o cliente seja o mais lucrativo e o mais produtivo possível dentro da sua plataforma. É um centro de receita.
Por quê? O papel do CS são 3. É gerar ROI, fazer com que o cliente tenha percepção de retorno sobre o investimento que ele fez. Isso é ROI. Exato. Importante a Retorno gente sobre o falar. investimento, boa. Gerar ROI, reter o cliente, então fazer com que ele continue pagando aquela recorrência de serviço para sua empresa e expandir o cliente. E tem que ser nessa ordem que isso acontece. Porque não tem como eu expandir se a pessoa não percebeu o valor. Então, é a área cuja responsabilidade é fazer com que o cliente seja mais produtivo e o mais lucrativo Por possível. exemplo, eu tenho um software que tem, sei lá, 10 módulos e eu só uso um. É essa área que vai provocar esse cliente. Por que ele não tá usando os outros módulos? E o que ele tá usando, como que ele tá usando e como que tá sendo benéfico para ele, né? Então, é uma área que ajuda a aproveitar melhor o produto, né? Sim, e não é só o porquê que ele não está usando, faz sentido usar? A Nath tem uma empresa de cultura. Os meus outros módulos, quais deles se conectam para que a Nath consiga usar melhor? Para que a Nath extraia valor? Eu não vou te vender um módulo de, sei lá, de tech. Você acabou, eu tava brincando, você falava, gente... Sou péssima. Ainda bem que eu tenho bons amigos. É isso. Porque você não vai extrair valor nenhum. Eu posso tentar te tuchar a venda, você vai perder a confiança em mim. Falar, Luísa tá vendendo uma coisa aqui que não tem nada a ver pra mim. Não quero nem mais ter relação com ela. É a venda do charlatão. É a venda da areia do deserto, sabe? Não precisa. Mas o que você precisa? De água. Pô, tem água aqui. Tá. Então, é a área Por isso que precisa entender muito do negócio do cliente. Aprofundar ali qualquer empresa. Geralmente a gente pega dados firmográficos da empresa. Então, é uma empresa de qual segmento? Com quantos colaboradores? Qual que é o estágio de maturidade dessa empresa? Se enquadrar aqui, essa empresa deve estar passando por essa dor. Deixa eu ir lá conversar com a Nath para ver se é essa dor mesmo. Porque se for e ela já estiver extraindo o valor do meu produto, eu vou oferecer alguma coisa a mais para ela, porque pode fazer sentido. Então, essa é a área de Customer Success. E aí, para confundir a cabeça, tem mais uma, que é o Customer Experience. Um ponto só antes do Customer Success é que só começa depois da venda. Não existe Customer Success antes de uma venda. É só depois. Mas Customer Experience é a soma da percepção de todas as interações que um consumidor tem com a marca. Se a soma da percepção de todas as interações é toda a jornada, antes da venda e depois da venda. Que esse é um assunto que a gente já conversou sobre a jornada. É difícil desenhar essa jornada, né, Lu? Pra gente que não entende nada. E aí tem que ter clareza dessa jornada justamente para você ver quais são os entregáveis de cada uma dessas áreas, né? Total. E tem que ter clareza também do que você precisa. Então, eu vou trazer um pouquinho para os indicadores para a gente conseguir tangibilizar o que é cada coisa. Customer Support, a gente tem indicador de... Falar os nomes complexos, depois eu explico, tá? Por favor. TMA, TME, TMR, First Time Resolution e Contact Rate. Volumetria de ticket e motivos de chamado. Então, tudo isso? Tudo isso é o que se acompanha numa área de suporte. O pessoal que tá aqui, a gente tá olhando a carinha ali, tá assim, ó. A Simone tá assim, ó. O quê? Tudo isso? Explica, Tudo Lu. isso. Vamos lá. Tempo médio de espera, TME. Então, se eu tenho um chamado que ele é reativo e pontual, eu preciso controlar quanto tempo meu time está deixando um cliente esperar desde o momento que ele fala eu estou com esse problema. Ou, oi, tudo bem? Quanto tempo a gente consegue ser eficaz para dar uma resposta? Isso é a mesma coisa que SLA de atendimento? Não, SLA é o tempo que eu defino e esse é o tempo que eu realmente faço. Exatamente. Então tá. SLA, o Service Level Agreement, é o acordo interno da empresa de quanto tempo é esperado. Falar, time, 1 hora aqui. Nosso SLA máximo é de 1 hora, só que a gente tem operações críticas. Por exemplo, um chat de hospital, um chat de banco. A gente está falando em segundos. Eu fui roubada, tive X problema, preciso de uma agilidade muito grande do atendimento. Então, a empresa internamente faz um acordo de quanto é esse tempo que eles vão tentar bater, contrata time, treina a equipe e fala, galera, nosso TME máximo tem que ser de 5 minutos. Então, TME é o que eu
realmente estou fazendo. Quanto tempo você está atendendo. Aí tem o TMA, tempo médio de atendimento. Então, eu medi desde que a Nath me falou e até eu responder. E depois que eu respondi, quanto tempo eu demorei neste atendimento. Para resolver esse problema. Para resolver esse problema. Isso são indicadores de suporte, de chamados reativos e pontuais. E aí, a gente tem outros como o First Time Resolution. Então, o cliente só entrou uma vez e conseguiu resolver? Ou ele teve que entrar várias vezes aqui dentro do suporte? Contact rate, quantas vezes esse cliente está me chamando? Quantas vezes eu tenho a recorrência deste chamado? Ou de motivos, ou de pessoas. A Nath já entrou aqui no meu suporte 20 vezes. Puta, a Natália tá puta com a gente. Ela pode ser uma cliente que a gente vai perder. Ela pode ser uma cliente que a gente vai perder, exatamente. E a gente também tem a volumetria de chamado. Então, também é um indicador de suporte. Eu vou pegar todos os meus atendentes de suporte e vou olhar um painel, quantos tickets meu time atende por semana. Será que eu preciso de mais gente? E isso também, eu lembro que da nossa época nós trabalhamos juntas. Na nossa época, a gente também avaliava muito sobre o nosso produto, né? Então, se eu tenho muitos chamados, essa volumetria também serve para isso, pra gente melhorar o nosso produto. Eu tenho muitos chamados relacionados a um tema específico, o sinal que eu preciso melhorar este tema dentro daquilo que eu tô me propondo a fazer pro cliente, né? Exatamente, são os motivos de chamado. Aí tem que categorizar quando um atendente responde, você cria previamente esses motivos de chamado e essa pessoa tem que falar, a Nath está entrando para falar sobre problema com acesso, por exemplo. E aí, no fim do mês, eu vou tirar um relatório. Poxa, quantos tickets eu tive e quantos foram de problema de acesso? Lúcia, teve 1.500 foram sobre problema de acesso. Eu falo, time de tech. Temos um problema de acesso. Galera, vamos resolver na raiz esse problema. E também, em suporte, tem o CSAT do atendente. O CSAT, ele é uma métrica que ele mede Customer Satisfaction, a satisfação do cliente. Então, quando você sai do Uber, tem as estrelinhas lá. Você não está avaliando a Uber. Você está avaliando o motorista. Isso não é o NPS. Isso não é o NPS. Porque confunde. Né? Só que falar, quanto você indicaria o Rodrigo que te levou até aqui hoje? Você gostou do atendimento do Rodrigo? O carro dele estava legal? Houve algum problema? Dá estrelinhas para o Rodrigo. Aí você vai pegar uma viagem com a Lúcia. Quanto você avalia? A Lúcia. Não é a Uber. Gente, quanta coisa, né? Agora eu fiquei preocupada. Quanto será que é a sua notinha no Uber? Mas você sabe que eu costumo fazer isso? Eu olho, mas Airbnb, eu sempre olho pra ver quanto que eles me deram de nota como uma pessoa que se hospedou. Eu falo, será que eu sou uma boa hóspede? Eu sempre olho, e aí eu vejo quando eles elogiam, eu falo, nossa, eu sou uma excelente hóspede. Que aí ele também faz esse trabalho, né? Quando por exemplo, um aplicativo, ele também consegue me avaliar, né? Te avalia não é também. o Uber que me avaliou, né? Mas é a pessoa. É o motorista que te avaliou, você que teve a interação com ele. E aí, a Uber, de vez em quando, te manda uma pesquisa de NPS. O quanto você recomendaria a Uber de modo para um geral. amigo ou familiar. E aí, em NPS, isso já começa a entrar um pouco na métrica de CX. Que aí, esse é outra caixinha. É outra o Customer Experience, é a experiência. do nosso cliente. Eu sou uma boa aluna. De ponta a ponta, né? Desde a primeira interação até, assim, o fim de uma compra transacional, por exemplo, a compra de um produto online, a experiência de unboxing, a experiência uau, você recebeu uma cartinha ali, bonitinha. E tudo isso que a gente tá falando não tem nada a ver com Customer Success, tá? Tá. Esse é o ponto. Eu lembro que você falou assim uma vez pra mim. A gente tava falando de NPS, e aí esse foi um ponto muito legal que eu nunca tinha pensado. Eu falei, não sei o que, da satisfação. Aí você falou, não, satisfação e promoção são coisas diferentes. Aí eu, é mesmo? Explica isso, Lu. Porque a gente fala assim, NPS é o nível de satisfação. E não é, né? Não é. É o nível de recomendação que aquele cliente tem da sua empresa. Então, a pergunta definitiva do NPS é de 0 a 10 o quanto você recomendaria
a empresa X ou o processo X a um amigo ou familiar. Não é o quanto você está satisfeito. O satisfeito, ele é o CSAT, que a pergunta é o quanto você está satisfeito com X coisas. Geralmente é uma coisa pontual da jornada. Então, o Uber, por que toda vez eles te mandam uma notinha? Ou o iFood, quando chega seu entregador? Porque aquela interação não vai acontecer de novo, ou muito provavelmente não vai mais acontecer de novo com aquela pessoa específica. Então, você compra um móvel e você contrata a montagem. Como foi a montagem do montador Silvio? Esse faz muito sentido. É um touchpoint específico na jornada. Quando você pega NPS, você está falando da experiência como um todo. Ou múltiplos touchpoints. Então, muita gente roda NPS transacional. Tem o relacional, que é de 6 em 6 meses, o quanto você indicaria a empresa como um todo, a experiência que você está tendo até agora. Experiência não, né? No fim do dia é experiência, né? Que você não recomenda se você tem uma experiência ruim. E aí, o outro é o quanto você recomendaria o processo de compras de X coisa. Então, eu fiz uma compra, eu recebo um NPS sobre aquela compra. Que é o que acontece, por exemplo, às vezes no Mercado Livre, né? No Mercado Livre, na CIA, em grandes redes. Você passa pela loja e por que não é um CSAT? Porque você teve múltiplas experiências em uma jornada só. Isso é muito legal. Principalmente porque, assim, o nosso público são pequenos e médios empresários. E aí, o que eu vou medir? Né? Como que eu vou medir essa... Por exemplo, eu, que trabalho com projetos, com serviços. Né? Como é que eu vou medir essa jornada ou essa satisfação? Ou a minha métrica tem que ser indicação? Então, dá um nó na cabeça da gente, né? Então, no SES, CS é só tecnologia, me ajuda, Lu. É confuso mesmo. CS é mais voltado para produtos que tenham algum tipo de recorrência. Que alguém tem que te pagar. Você fez um contrato de 1 ano e essa pessoa ela pode sair a qualquer momento. Então, a gente está falando de um software como o Asana, que você paga ali todo ano, todo mês. A gente está falando sobre o Skills, por exemplo. É a recorrência. Mas e se for que não é é um serviço? Então, sei lá, vamos supor, minha cabeleireira. eu tenho 1 ano de... Eu tô lá, sempre. Aí minha unha. Toda semana eu tô lá. Como que é isso? É serviço. É serviço. Depende do negócio, você pode colocar. Mas assim, para esse serviço não faz sentido. Alguém da sua cabeleireira falar, Nath, poxa, seu cabelo... te ligar de vez em quando e falar, Nath, olha, seu cabelo que você fez aqui semana passada, olha, você tem que lavar com um shampoo específico porque ele vai ficar mais macio. Aí, dá 2 semanas, olha, Nath, você lavou com um shampoo específico? Você adotou a minha dica? Tipo, não dá liga, assim, não faz sentido. Mas para um software, faz. Faz. Então, por exemplo, esse tipo de serviço, né, é muito mais o CX. Eu vou investir muito mais na experiência, né? Como que ele se sentiu e como que foi esse momento para ele, necessariamente, do que essa recorrência. Exato. Então, por exemplo, eu que trabalho com projetos. Tem alguns projetos que são menores, tem projetos que são maiores. Eu posso também fazer algumas pontuações. Então, como que foi essa jornada de compra? Como que foi o começo desse projeto? Como que foi como que ele tá sentindo, qual que é a efetividade disso no meio do projeto e depois no final eu avalio essa jornada como um todo, né? Aí que foi essa entrega. Esse pode ser um CS. Esse pode ser... Ou uma mistura. Cara, na verdade, é sua expertise que eles estão comprando, né? Então, é o NPS da Nath enquanto consultora ou metodologia de ensino que você está trazendo para as pessoas, que você vai medir a eficácia dessa metodologia. Como são projetos, não é nem recomendável rodar a pesquisa em massa, assim, porque os NPS, CSATs, eles são pesquisas quantitativas. Então, eles funcionam por quantidade, para você medir olhando para um todo, grandes bases de cliente.
Claro que é legal a gente pegar alguns clientes ali, pô, ver se indica e não indica, só que você tá em um projeto, você tem um canal muito mais rico, você tá com o WhatsApp da pessoa, você tá com um telefone, fala, pô, não preciso pedir pra ela responder uma pesquisa Eu no já fiz isso. formulário. Não tem problema, tá? Bom, eu vou aproveitar que os meus clientes estão me assistindo. Vocês me desculpem por gentileza, eu cometi esse erro. Mas agora a Luísa vai me ajudar a não acontecer isso mais. Você pode coletar direto depoimentos. Ah, isso eu faço também. E aí, assim, porque o que você vai fazer com um formulário de uma pessoa naquele momento? Você vai falar, pô, legal, Mas- você dá um canal pra ela conversar contigo, mas ela também tem seu WhatsApp. Você também pode falar, poxa, no WhatsApp mesmo, numa ligação, cara, o que eu poderia fazer de diferente pra melhorar? Você tem muito mais riqueza de detalhe do que a pessoa te dá uma nota e um comentário. Você tem uma fonte de informação e uma proximidade É diferente. gigante. O que eu tenho que fazer depois é metrificar tudo isso. Eu tenho, por exemplo, hoje nós temos mais de 50 clientes. Então, eu já tenho bastante. Sim. Agora Ai, sim. que chiquérrimo, amei. Agora eu tenho que pegar. Então, e eu separar isso por produto, para poder entender em cada produto qual é a efetividade desse produto, onde eu posso melhorar. E também, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um cliente que aconteceu isso. Eles medem satisfação o tempo todo. Satisfação, não promoção. Satisfação. E aí, teve um dos clientes, em uma turma muito grande, é uma empresa de educação também. Uma pessoa falou assim, em uma aula X, ficam muito tempo falando sobre um assunto. Só que foi uma pessoa. E aí, eles mudaram tudo por causa disso. E aí, eu fiz essa crítica. Eu falei, mas gente, de tanta gente que passa aqui, uma pessoa falou isso? Ah, não, mas faz sentido. Eu falei, bom, eu acho que vocês deveriam pelo menos testar e não já mudar de cara. Se uma pessoa representa quantos %? Exato. Né? Mas uma coisa é certa, né, Lu? A gente tem que medir sempre, né? Também Sim. não medir é um problema. E esse é um problema que eu vejo na maioria dos meus clientes. Eles não medem. Eles não medem. Não medem. São só eles, tá? Tem um monte de não se sintam mal. Não Mas medem. mudem. Não, mas eu encho o saco falando, eu falo NPS, tem que medir o NPS. Eu falo NPS pra todo mundo, tô errada? Não, a depender do produto ou serviço, não. Se for software, aí mudam as métricas ali. Então, suporte, a gente falou TMA, TME, Uhum. First Time, CX, NPS, CSAT, CES, alguns produtos, essas quantidades de experiências uau que você fez, quantidades de inner loop, que a gente chama, que é a resposta do cliente ao NPS. Então, você tem uma pessoa que fez um comentário detrator, quando os NPS são em muita massa, eu preciso medir quantos % meu time está respondendo aqueles comentários detratores. E a gente entra na caixinha de Customer Success. Aí sim eu volto. Eu tô lá na jornada aqui, eu volto pra cá, né? Você vem só pro pós-venda. Tá. Então, o que eu meço a partir do pós-venda em produtos que têm recorrência? Os primeiros indicadores, eu gosto de separar a jornada em onboarding, impacto e expansão. Onboarding, impacto, expansão. Anota aí. Isso. Para onboarding, eu meço o tempo de onboarding. Então, quanto tempo eu demorei para fazer onboarding com este cliente? Quando tem tour guiado, por exemplo, nessas plataformas que você entra a primeira vez e tem, clique aqui para isso, agora preencha o seu perfil, agora suba uma base com seus colaboradores, enfim, coisas que você precisa fazer para usar o software, eu meço também as ações, se essa pessoa fez ou não essas ações do tour guiado. Então, pode ser a completude das ações em um tour. Também dá para fazer um NPS transacional da experiência do onboarding. Então, geralmente em software, a gente tem ali 1 mês de onboarding, 1 mês e meio. Não é tão rápido. Então, quando não é tão rápido, é indicado eu medir a satisfação do meu cliente. A satisfação não, desculpa, eu errei. A recomendação do meu cliente quanto àquela experiência que teve múltiplos touchpoints. Então, o cliente fez uma reunião com a pessoa de vendas para passar o bastão para a pessoa de CS. Teve que conversar muito sobre, vai ter integração, não vai ter integração, como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar. Teve que fazer ações para subir coisas dentro da plataforma. Então, eu preciso saber como foi essa jornada de 1 mês, 1 mês e meio, porque não é um tempo tão curto que eu entrei e saí ali.
Tô aqui no onboarding. Tá no onboarding. Aí a gente vem para impacto. Tá. Quando a gente fala em impacto, o papel do Customer Success é fazer com que o cliente perceba o retorno sobre o investimento, perceba o ROI da plataforma. A primeira coisa que tem que fazer é medir a adoção do cliente na plataforma. Entrou uma vez no mês. Exato. Não tá entrando. Eu preciso tomar alguma ação proativa para este cliente. Então, a gente está medindo a adoção. Depois, a gente também consegue medir o Health Score. O Health Score é um jeito de medir a saúde da base, com base no uso da plataforma. Então, você pode cruzar indicadores. Eu posso pegar tanto o número de logins que esse cliente faz, o número de vezes que ele está usando determinada funcionalidade dentro da plataforma. Então, essa pessoa ela tem que acessar relatórios. Ela está vindo aqui acessar essa página de relatório. E eu posso pegar também, para compor a métrica, o número de chamados no suporte que esse cliente me abriu. Isso é legal. Então, eu vou cruzando esses Você vai cruzando. dados. A inadimplência do cliente. Então, o que você acha de olhar para um cenário em que um cliente não está entrando na plataforma e está inadimplente? É churn. Muito bom. É churn. Você olha ali e fala... E aí você já vira para a empresa e fala, empresa, olha, essas são as ações Ele que vai eu fiz com embora esse amanhã. cliente, mas para todo mundo estar a par, já tentei de tudo esse cliente. Essa lista de clientes aqui tem propensão a sair. E a gente Não tem... contem com essa receita. Exato. A gente tem a previsibilidade disso. E também a gente tem... eu acho que, bom, dos lugares que eu passei, que a gente media churn, a gente já tinha um valor aceitável, né? E aí a gente olha se o processo de venda foi correto, porque muitas vezes a gente vendeu para um ICP que não era o nosso. Exatamente. Né? Que acontece muito, né? Acontece muito. E é legal mapear também, né? Mas eu consigo transformar, eu voltando pro meu mundo aqui, eu consigo transformar essa meiuca aqui, a gente falou do onboarding. Hoje a gente faz onboarding, por exemplo, no nosso projeto, ou até nas vagas. A gente chama, nas vagas, a gente chama de briefing. Então, a nossa reunião de briefing, a gente já entende um pouco sobre, por exemplo, se abrir uma vaga comigo. Eu faço uma reunião de briefing, depois de assinou assinou o contrato e tal, a gente começou a jornada. A primeira coisa que a gente faz é um grupo, e aí nesse grupo a gente explica que a gente vai fazer uma reunião de briefing para poder explicar como vai ser a jornada dele conosco. E aí, nessa reunião de briefing, a gente faz a projeção do tempo do processo seletivo. Por exemplo, toda segunda-feira, é o que a gente faz, toda segunda a gente manda um funil para os nossos clientes. Do que aconteceu, porque a gente entendeu que isso baixa um pouco a ansiedade dele. Porque se você abre uma vaga comigo, a ideia é que eu te mande só o finalista. Então, eu tô nesse vácuo que eu não tô falando com você, eu tô falando com um monte de candidato, eu tô filtrando para trazer o finalista. Só que aí, a gente percebeu que isso gerava muita angústia e muita ansiedade nos nossos clientes. Então, nossa, mas eu não recebi nada até agora, já tem uma semana. E a gente conversando com um monte de clientes. Então, toda segunda-feira, a gente manda um funil para os nossos clientes sobre... A semana passada, então, quantas pessoas nós falamos? Primeira parte aqui no screening, né, no funil. Quantas nós fizemos hunting, quantas entraram em screening, quantas nós fizemos entrevistas e quantas nós indicamos para eles, né? E tem o funil acumulativo, então se o processo está rodando há, sei lá, 3 semanas, nessas 3 semanas, quantas pessoas a gente já falou? Porque a gente entendeu que isso baixa um pouquinho a resistência. Então, no onboarding, na nossa reunião de briefing, que é o nosso onboarding, é que a gente explica para ele, toda segunda você vai receber isso. Ele recebe teste de perfil, parecer e, em alguns casos, ele recebe também um vídeo do candidato. Então, a gente explica no briefing. Você quer receber? A gente desenha quais são as etapas do funil, para quando ele receber o funil, ele já ter clareza sobre isso. Então, esse é o nosso primeiro momento. Mas isso que você falou do meio aqui, como chama esse meio da jornada? Impacto. Aprendendo. No impacto, a gente consegue fazer isso, por exemplo, em quem presta serviço? Ou vende algum outro tipo de coisa que não seja tecnologia? Dá para você usar essa analogia. Então, no onboarding, essa primeira reunião de briefing é como se fosse o seu kickoff.
Sua primeira reunião. É uma reunião de kickoff. É o seu exato. kickoff, é onde você vai falar para o cliente as expectativas, como vai funcionar o processo, o que você vai mandar para ele, quais são as suas entregas, quais são os seus canais de atendimento. Você vai setar os acordos iniciais ali. E aí, na verdade, quando você começa a mandar para o seu cliente quantas pessoas você falou na semana, o seu funil, você já está na etapa de impacto. Porque ele está vendo que você está trabalhando no que foi contratado. Então, ele está tendo essa percepção de retorno sobre investimento. Pô, eu contratei a Nath e ela tá aqui correndo atrás, falando com um monte de gente, me mandando vídeo. E é justamente, você falou, nossos clientes se sentiam angustiados. Por quê? Antes de você mandar o relatório? Porque eles não estavam tendo a percepção do retorno sobre o investimento que eles fizeram. Até você mandar o seu report semanal, falando, galera, trabalhei nisso aqui, estamos indo, tá rolando. Eles não tiveram a percepção sobre o investimento. Contratei, não tá fazendo nada, essa mulher tá fazendo o quê? É isso. Não, e isso foi fácil para eu entender. Não foi só nos clientes, não. Porque na minha jornada de RH, nas empresas que eu passei, acontecia muito isso. Abria a vaga e o RH tá aqui, tá fazendo entrevista. Só que o gestor não tá vendo. Uhum. Então, se ele não tá vendo, hoje a gente tem algumas plataformas, então Gup, por exemplo, que você consegue acompanhar e você sabe até quem o RH tá conversando. Mas isso não acontecia antes, né? E nem todas as empresas, muitas têm até a plataforma, mas nem utilizam da maneira correta, né? E aí, não tem essa visão de quantas pessoas eu tô falando, se eu já entrevistei e não foram aprovadas, por que aconteceu isso. E aí, a percepção é abrir a vaga e não aconteceu nada até agora. Né? Sendo que sim, aconteceu muita coisa, e a ideia é justamente essa. Eu te pentelhar o menos possível para eu trazer alguém que seja aderente, mas já muito cascateado em todas as etapas, os finalistas, que é para você não perder seu tempo, né? Então, isso era um pouco da minha experiência, mas quando eu comecei o trabalho de recrutamento e seleção dentro da Etos, eu já entendi rápido sobre isso. Mas, nossa, mas já abriu... Tem uma semana que a gente abriu a vaga, a gente não recebeu nenhum candidato. Não, você não vai receber mesmo, né? Não é mãe de Nádia. Em 7 dias eu trago o seu candidato preferido. A gente não trabalha melhor. Assim. Assim, eu acho que cada consultoria tem um jeito de trabalhar. Esse não é o meu jeito, né? Eu não prometo pra você que eu vou trazer uma pessoa em uma semana. Pode ser que sim, e ótimo se isso acontecer, mas o nosso trabalho é consultivo. Então, isso eu já falo lá na venda. Eu falo, não vou te prometer, eu sei da sua urgência, eu vou fazer o meu melhor pra isso, Sim. mas eu não vou prometer uma coisa que eu não vou entregar, porque senão eu vou frustrar você, né? Eu gosto muito de olhar para o processo de vendas e de pós-vendas como uma ampulheta. Isso, para mim, também se aplica para talent. Então, tem a ampulheta ali como se fosse um funil de aquisição. O que consta um funil de aquisição? É a etapa de consciência, depois a etapa de educação, depois a etapa de seleção. E aí, um funil de fidelização, ele consta a etapa de onboarding, a etapa de impacto e a etapa de expansão. Se a gente for olhar em qualquer produto de venda de pessoas, qualquer um mesmo, você precisa gerar a consciência no seu consumidor que o seu produto existe. Para uma vaga, você precisa gerar consciência no candidato de que essa vaga existe. Que essa empresa existe. Depois, esse candidato, digamos assim, vai ter a etapa de educação. Poxa, deixa eu entender mais sobre essa empresa. Será que ela é para mim? E aí, quem tá do outro lado aqui, vocês, a etapa de prospecção desses candidatos. Então, você tem ali uma abertura de vagas, está gerando awareness nas pessoas. E aí, você fala, essa pessoa aqui é qualificada. A gente chama de marketing qualified lead num funil de vendas, mas eu vejo muito que para talent... É igual. É igual. É isso mesmo. Então, essa pessoa é qualificada, deixa eu conversar com ela, estou prospectando esses candidatos. E a gente vem para a etapa de seleção, que passa pela figura do account executive num funil de vendas. É isso mesmo, aqui é a recrutadora. As recrutadoras do tipo, putz, eu vou selecionar ou não, essa pessoa é um win ou essa pessoa é perdida. Aí tá ganha ou tá perdida. É isso mesmo. E se tiver ganha...
você tem esse processo também da fidelização dos colaboradores dentro da empresa, né? Então, não é só a parte de adquirir, é baixar turnover. Por isso que a gente mede NPS. Exatamente. Essa era uma outra pergunta, porque deixa ela aqui guardada, que já eu entro no NPS pra gente falar sobre isso. Do employee, né? Isso, é isso aí. Mas aí a gente tá, então, nessa meiuca aqui no impacto. Isso. Eu consigo transferir, traduzir isso para o meu negócio. Eu acho, Lu, que o que é muito importante, e eu tenho consciência disso, é a gente metrificar, é a gente entender isso o tempo todo. E não simplesmente como, independente do que você vende, se é serviço, se é produto, ou se é serviço, produto, enfim, né? Mas você vender e pronto, acabou. Mas o quanto você acompanha, né? Eu acho que o trabalho de CS, CX e como que é? O suporte, a gente fala o que? CS também? SS também, para confundir pra cabeça, confundir service. tudo. Né? Mas eu acho que o trabalho dessas 3 áreas, digamos assim, dentro desse grande guarda-chuva que se confunde. De experiência do cliente, né? Tá dentro de um grande guarda-chuva. Tá. Tem como. Eu acho que a gente precisa ter consciência disso, né? E o quanto, não preciso usar todas as métricas, mas eu preciso ter métricas. Sim. Ainda que elas sejam feitas de um jeito mais simples, a gente precisa medir. Porque, no fim do dia, a gente existe para o nosso cliente. Né? Não tem nenhuma empresa que não exista para o cliente. Então, como se não existe cliente, não existe empresa, né? Exato. Até a ONG a gente sabe que mede, né? Que dirá a gente que precisa desse retorno muito mais rápido e muito mais previsível, né? Então, eu acho que essa parte do impacto, ela também me parece ser uma parte muito de relacionamento. Sim. Né? E aí, quando eu vendo serviço, como você falou, é mais fácil. Eu não sei se é mais fácil, não, sabe? Porque às vezes eu acho que mistura com a pessoa também, né? Eu sinto muito isso. Ela trabalhou comigo, ela saiu com ela, né? Então, eu sou uma pessoa muito de pessoas. E aí, geralmente, quase sempre, não é todo mundo, mas quase sempre, as pessoas gostam muito de mim. E aí, eu fico eu fico muito preocupada se a pessoa tá gostando, se tá impactando a vida dela de verdade, ou se é porque ela gosta de mim. Né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho no meu negócio. Como é que a gente melhora isso? Na parte do impacto. Na parte do impacto? Vim fazer perguntas difíceis. Você é a cara, né? Da empresa. Então, tem partes boas e tem partes ruins. Que nada aconteça com você, tá? Muita iluminação. Mas se você fica doente amanhã, sua empresa para. Ela depende de você. Então, é mais difícil porque os clientes, muitas vezes, só vão querer falar com você sobre determinados assuntos. Sim, acontece. Acontece. Quando a gente coloca isso no mundo de software, os clientes estão com uma plataforma que resolve um problema. Na sua empresa, é a Natália que resolve um problema. Não está personificado numa pessoa. Exato. Mas aí tem um desafio. Você tem muito relacionamento com o seu cliente, o seu produto que é um serviço. Um software, para um CS conseguir relacionamento com o cliente, é mais difícil. Então, é mais frio, né? É super frio. E aí, o cliente não quer abrir tudo sobre a empresa. Muitos te contratam, poxa, pela carreira que você teve, pelos impactos que você já causou. Inclusive, na minha vida, é uma ótima profissional, podem contratar mesmo. Pelos impactos que você já causou. E no software, você precisa construir isso. E aí, tem os modelos de atendimento, né? Em um software que a gente chama de modelo de atendimento Tech Touch, que você só fala com o cliente via tecnologia, por e-mail, por pushes, etc., você não tem esse relacionamento. Essa humanização que é tão gostosa também. Bom, eu sou suspeita, né, gente, falar disso pra mim, né? Em um high touch, que são clientes de alto valor dentro da empresa, que pagam altos MRRs. Então, vamos pensar em um cliente que paga... O que é MRR, Lu? Boa, obrigada. Monthly Revenue... Recurrent Revenue, ou seja, receita recorrente mensal. MRR, receita recorrente mensal. Então, quando você tem uma receita recorrente mensal de 60 mil por mês... É alguém que impacta muito no seu negócio. Impacta muito. Às vezes, tem contratos que fecham por ano de mais de R$1 milhão. Cara, se eu não colocar um cidadão ali que vá criar relacionamento com o cidadão que contratou o meu software... Esquece.
Eu vou tomar um churn. Não, a gente chamava antigamente, eu não lembro se é da sua época, porque você é muito mais nova que eu, mas a gente chamava antigamente, dentro da área comercial, nós tínhamos uma diferença, né? Então, nós tínhamos quem era hunter, ou seja, quem batia na porta e abria o negócio, e nós tínhamos farmer. O farmer era quem mantinha esse relacionamento. Luísa, vamos tomar um café? E aí, lá nesse café, eu descobria que eu conseguia vender mais coisa pra Luísa, porque ela tinha mais necessidade, então criava esse relacionamento. É isso, né? É isso. Hoje o farmer, ele tá no chapéu do account manager, que a gente chama. Tem o account executive, que é o hunter. É o hunter. É isso. E o account manager que tá no fim. Lembra que eu falei onboarding, impacto, expansão? Isso. É quem fica geralmente na parte de expansão. Não é o CS, é o account manager. Ah, muito bem. Olha só, essa diferença faz muito sentido. E a linha é tênue, né? É super tênue. Tem empresas que, assim, o papel do account manager é suprido pelo account executive. Aham. No começo dali, quem faz a seleção Principalmente do cliente. nas empresas menores. Não dá pra gente ter uma pessoa pra cada coisa. Não tem necessidade. Só que ele precisa entender qual é o chapéu que ele tá naquele momento. Exato. Porque quando eu sou Customer Success de uma conta de alto valor, vamos colocar uma conta que tá me pagando 100 mil reais por mês e recorrente, eu preciso entender os desafios do meu cliente, como ele usa o software, como eu posso fazer com que o software se adapte mais à realidade dele, como a gente extrai mais valor. No meio do caminho, ele vai falar, Luísa, poxa, tem outra área aqui na empresa, geralmente a gente tá falando de venda enterprise, de vendas para empresas de mais de 10 mil colaboradores, 5 mil Big Corp. Exatamente. Então, eu consigo muito crescer lá dentro. Só que eu preciso primeiro gerar valor para aquela pessoa, daquela cadeira, para que ela fale, tem outra área aqui, você pode conversar com eles? Só que eu, Luísa, meu papel como Customer Success é gerar valor. E aí, eu falo, poxa... transfere isso. A Amy, vem aqui, vamos fazer uma reunião junto? Vou te apresentar uma pessoa e depois você toca o processo. E aí ele Você é o grande elo, mas você não executa. Não executo. Mas nem deveria, porque senão eu vou ficar presa em burocracia, em área de compras, em RFP. Mas isso entra em uma métrica da sua área? Entra. E é assim que dá pra fazer comissão de Customer Success. Ah, boa, isso é legal. Porque se a gente pensa nessa trilha de carreira dentro da área, né? Pra onde eu vou? Pra onde eu cresço, Ou eu viro especialista, ou eu cresço pra liderança, né? Então, falando em como medir um Customer Success, poxa, sua carteira tá cancelando ou não tá cancelando? E quais são os motivos de cancelamento, né? Não vou colocar no colo de alguém um cancelamento que é por desalinhamento de venda. Sim, que é o que eu falei. Putz, não conhece tão bem o nosso ICP. Sim. Foi lá, vendeu por vender. E aí... Ou vendeu um produto que não existia, que a gente não executa. A gente chamava carinhosamente de PDCA. Promete, depois corre atrás. Era foda, viu? Porque quem corria atrás geralmente era a minha área. Temos muitas histórias. É bem isso. Eu sei como é. Mas, agora... Pensando, né? A gente falou do impacto. E essa última parte aí, quais são as métricas, Lu? Da expansão? Vou só voltar no impacto, porque faltaram algumas. Tá. Então tá bom. São muitas, né? São bastante. Mas tem ali a adoção do cliente, se o cliente está saudável ou não. Então, Health Score, que você já pega a previsibilidade de churn. Quando o atendimento é mais high touch, é mais conectado, relacionamento mesmo com o cliente, você. A gente mede número de reuniões. Então, quantos touch points eu fiz com esse cliente? Quando tem times grandes, você não consegue controlar muito, você tem que fazer um CSAT da reunião. Então, poxa, essa reunião com essa pessoa que eu coloquei como qualificada para fazer essa reunião. Meu cliente está entendendo que ela é qualificada mesmo? Eu preciso medir isso. Precisa medir. Quando a interação é muito grande, não em toda a reunião, mas em encontros específicos que a gente chama de QBRs, Quarterly Business Review, ou reunião trimestral de resultado. Então, eu tenho um contrato longo em que, periodicamente, eu tenho que fazer uma apresentação de resultados da empresa, comprovar para o cliente o porquê que ele contratou a minha solução.
a minha ferramenta. Isso é muito legal. E eu pensei, olha que engraçado, eu tava pensando exatamente sobre isso. Porque é o que eu falei, quando a gente faz uma reunião de briefing no processo seletivo, ok, é mais fácil de tangibilizar, porque eu tenho candidato, não tenho. Mas quando a gente tá no processo de cultura, eu brinco com o pessoal, eu falo que, a gente falava isso, né? Eu sou o Waze. Eu só vou mostrar o caminho, o combustível é você, o carro é você, a estrada é você, o motorista é você. Exato. Eu não vou fazer. E isso é uma coisa que impacta muito no meu trabalho enquanto cultura. Porque eu posso ir lá, eu vou medir, vou tirar foto, né? Que a nossa pesquisa de clima e cultura, eu falo que é a grande foto da percepção do time. Eu trago sugestões, mas eu não estou lá no dia a dia. Não sou eu que vou mudar o jeito de agir através disso aqui, ou por meio disso aqui, né? Porque agora a gente não fala mais através, porque a gente descobriu que através é atravessar. Então, através das pessoas, atravessando as pessoas, por meio de. Então, quando a gente pensa nesse processo, Lu, eu percebo justamente isso. O quanto eu tô medindo ou o quanto eu preciso trazer consciência para o meu cliente em determinados momentos do projeto que ele precisa fazer. Que é ele. É como se fosse a plataforma. Se ele não entrar, ele não vai ter o resultado porque ele comprou a plataforma. Só que o comportamento é muito difícil. Né? Eu tenho quantas vezes ele acessou o site, né? Ou o aplicativo. Agora, eu não tenho quantas vezes ele medir como ele teve esse comportamento. Mas eu preciso trazer consciência para isso. E aí, eu pensei justamente sobre... Estava pensando agora, essa semana, né? Nesse processo de jornada de cultura, eu preciso ter essas reuniões justamente para eu poder... trazer essa consciência o tempo todo. Eu falo que cultura... Ou alfinetar, né? Fez, não fez? É então. isso. Porque eu falo que cultura é tomar banho. A gente tem que fazer todo dia. Eu tenho que fazer todo dia, com consciência. Então, como consultoria, consigo... então, gerar esse hábito, né? Porque é o hábito de lembrar sobre quem nós somos todos os dias. E não é porque eu acordei de mau humor que a empresa é minha, eu posso fazer o que eu quiser e pronto, acabou. Não, eu preciso ser fiel àquilo que eu me comprometi com o meu time, porque senão não vai ter resultado. Sim. E isso é hábito, né? Faço 1, 2, dói pra caramba, gente. Mas daqui a pouco, você já entendeu que esse é o nosso jeito de ser. Então, é como se você você internaliza aquilo e é uma coisa tão natural que você não... É como você tá dirigindo, né? Eu não preciso pensar, tá passando um cachorro, então se tá passando um cachorro, eu preciso frear. Meu, você freia, né? É hábito, é instinto, né? E Sim. Cultura precisa ser instinto. Precisa ser trabalhado de maneira consciente, mas ao mesmo tempo precisa ser feito diariamente, né? Esses dias eu li uma frase, não sei se eu vou conseguir reproduzi-la nos melhores termos, mas depois a gente deixa escritinho aqui. Que um hábito é a força da perseverança sobre a vontade de desistir. Então, nossa, muito bom. Me impactou, assim. Eu li ela e é justamente isso. Poxa, eu acordei de mau humor, vou sair soltando os cachorros com todo mundo? Tipo, cara, não. Acordei com preguiça, então não vou na academia. Exato. Eu coloquei isso, eu escrevi esse post-it quando eu li a frase do lado da minha cama e tá escrito assim, vá na academia. Que é pra me cobrar, pô. Tipo, Luísa, toma vergonha na cara, minha filha, vá. Eu tô passando por esse processo. Tá. Eu olho pra ele e eu falo, puta, fui eu que escrevi, né? Eu tenho esse compromisso comigo. Esse eu não posso faltar. Então, talvez essa seja uma maneira, né? Usando o nosso relacionamento, que você tá falando, esse relacionamento tão próximo que a gente tem. Então, pensando no meu negócio, que é serviço, criar essa relação de trazer a consciência e usar isso como métrica. Mas não falar, olha, como você está se sentindo impactado de 0 a 10, né? Mas criar uma maneira de medir isso de um jeito que seja impactante para os dois lados, tanto para o meu cliente quanto para mim, né? Uma coisa legal de fazer, geralmente eu faço nas minhas reuniões de kickoff. Pergunto para o cliente, o que é sucesso para você no curto prazo, no médio e no longo? Então, no curto prazo eu falo, durante a execução do projeto, o que você entende como um sucesso? 3 meses depois que a gente termina o projeto, o que você... logo após a conclusão do projeto, o que é um sucesso? E 3 meses depois que a gente finalizou, o que é um sucesso?
Ah, legal. E aí eu já alinho algumas expectativas. Então, poxa, olha, 3 meses depois que a gente terminou, em software não, né? Em software a gente faz, o seu próximo ciclo de 3 meses, mas falando em serviços. Uhum. O que você espera? Ah, olha, eu espero que o meu time seja disciplinado. Sei lá. Aí eu quero bater todas as minhas metas. Aí você fala, olha, essa expectativa que você está colocando na minha contratação, ela não é minha. Ela é sua. É você quem vai ter que... Eu sou o Waze, né? É isso. É você quem vai ter Muito que tocar bom. o bumbo na tua empresa. É. Então, você já faz um alinhamento de antemão na primeira reunião. Do tipo, cara, eu te ajudo até aqui. Daqui pra frente, se você tá É com essa você. expectativa, eu não posso cumprir. É tu contigo. É isso. E aí, nas reuniões de QBR, ou antes delas, cara, ó, isso aqui... Você me falou que seu primeiro objetivo era, sei lá, contratar alguém em XPTO. Você fala, cara, ó, beleza, essa parte é comigo, eu que tenho que achar. Mas me dá um outro objetivo que dependa dele só, por exemplo. Engajamento do time, comunicação é um grande problema nas empresas. Boa. Todo mundo aqui... Eu já falei 20 vezes e não adianta. Mas aí você vai ver como que ele fala. Ninguém entendeu nada, não tem acesso, não tem nenhum sistema para comunicação e também continua não tendo. Então, uma coisa tão isso. simples de comunicação. Sabe que a maioria das empresas usa o WhatsApp, né? Uhum. E aí eu falo para eles assim, como a gente fazia na nossa época no Slack, eu faço no WhatsApp, eu faço exclusivo com o meu time. Fala assim, você vai lembrar disso. Pessoal, quem leu aqui, reage. Exato, dá um check. Ponto. É só reagir. Ponto. As pessoas reagem e aí você fala, leu. É só isso, não precisa ter uma super ferramenta pra isso. Mas é uma coisa simples. E aí, só que você também tem que criar esse hábito. Porque aí você manda e pronto, você achou que todo mundo leu, ou você achou que todo mundo entendeu, você não se certificou. E aí o óbvio, gente, o óbvio precisa ser dito. O tempo todo e é pra sempre. A gente não chega num modelo ideal. O bom senso não é o senso comum, né? O óbvio precisa ser falado, cara. Não é, infelizmente. Eu gostaria que fosse. Não é. Mas esses são os problemas recorrentes, né? Os nossos problemas recorrentes são engajamento do time, alta rotatividade, problema de liderança, comunicação. A maioria dos nossos problemas. Nesse ponto, assim, claro que você não vai se envolver e fazer pela pessoa, né? Não tem como. Imagina, você tem hoje mais de 50 clientes. Se for engajar o time de todo mundo, não dá. Deu ruim. Mas você passar uma cartilha, talvez, tipo, ó, você tá com esse problema de comunicação, essas aqui são as boas práticas. E em uma reunião de resultado, em uma reunião de projeto, cara, essa semana, vamos lá, a gente tem reunião semanal. Essa semana, quais dessas boas práticas você aplicou? A gente já faz, olha que legal, você tá falando, eu tô pensando aqui. A gente já faz a cartilha, em tese, sobre as boas práticas. Porque eu sempre falo que o que não muda, o que muda é o como, né? Total. Então, a gente já tem várias coisas. A gente sabe que toda empresa deveria fazer all hands. Uhum. A gente sabe que toda empresa deveria ter one-on-one. A gente já sabe disso. Isso daí é obrigação. A gente já deixa lá. Comunicação, pra mim, todas têm que ter um Notion bem feito, juro. O Notion. Muitas empresas não sabem. A gente chamava antigamente playbook isso. Né? Um playbook. Um drive, um lugar para as pessoas se acharem. Não tem que estar na sua cabeça. O processo precisa estar escrito em algum lugar. Precisa ter histórico as coisas, né? Até para que as pessoas possam executar e você possa cobrar, né? Poxa, exato. E a cobrança não vem na descrição de função. Porque as pessoas falam assim, mas tá na descrição de função. Tá, mas não tá no processo. Onde é o processo? É tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de entender isso, né? Então, mas talvez como você tem feito isso seja... Olha só, agora vocês se preparem. Porque Foi realmente... mal, hein, gente? Porque faz muito sentido. As pessoas realmente esperam isso da gente. E aí, quando você devolve pra elas, fala... realmente, não fiz nada. E não vai mudar. Porque gera essa reflexão e gera responsabilidade também. Porque se eu tenho o mesmo comportamento, eu tenho o mesmo resultado. Uhum. E as pessoas querem resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vai rolar. Não vai. Muito bom, Lu. E quais são as outras métricas? De CS, então, adoção, health score, número de reuniões, CSAT das reuniões, se você tiver um time muito grande, se fizer sentido. Não toda reunião, mas se as reuniões forem
sei lá, de 2 em 2 meses, 1 em 1 mês, como a gente estava fazendo lá no G4, a reunião pós-imersão, acompanhamento pós-imersão, aquilo ali, putz, eu precisava metrificar, né? Se estava boa, se não estava. E não era uma detalhe, relação tão próxima, assim, E com o detalhe, cliente. que as pessoas podem confundir. Não é uma reunião de debriefing, Não. né? Porque confunde. Acabou, por exemplo, acabou a imersão, acabou aquele pedaço da entrega. A gente se reúne naquele momento e isso é uma reunião de debriefing, né? Ó, isso são pontos para a gente poder trazer nesta reunião. Essa reunião do time de CS era para pegar um aluno que tinha ido e falar, cara, beleza, você ouviu um monte de coisa diferente. Falava ali do inconsciente que era inconsciente, sai de lá consciente que era inconsciente. Então, pô, animal, mas o que mais fez sentido pra você? Pô, foi isso aqui, legal. Deixa eu entender sua empresa. Você acha factível? E se você vier por esse caminho aqui? Então, a gente ajudava o aluno a, de fato, aplicar aquela caçambada de coisa que ele viu ali. Então, deixa eu entender seu negócio, sua empresa, como são os seus objetivos, seu time, para que a gente consiga te ajudar a ter mais valor com o produto. Nesse caso, era um produto físico. Mas isso era o trabalho do time de Customer Success. E aí, tinham as notas após a reunião ali. Que, puta, foi muito legal. O time que construí lá nunca teve um detrator. Nunca. Nossa, que legal. Bom, as contratações, inclusive... alguém fez, né? Olha, deixa eu aproveitar esse momento para dizer que a Luísa era minha cliente interna. Então, essa fala diz muito sobre o nosso trabalho. Não, era um trabalho muito... A 4 mãos, né? Total, assim. Total. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me falam. Porque a gente cresceu muito rápido. Então, como é que vocês contratavam tanta gente? Eu falo, gente, eu nunca contratei sozinha. Todas as áreas ajudavam. E a gente se ajudava, se apoiava o tempo todo, né? E tinha muito respeito em tudo isso. Às vezes vocês traziam um candidato que a gente não tem poder de veto, mas o Lucas veio aqui e eu falei isso. Falei, a gente não tinha poder de veto. Ele, tinha sim. Se você falasse pra eu não contratar, eu não contratava. Mas, não, se você quiser contratar, tudo bem. Mas a gente percebe que aqui existe um risco, né? Então, acho que esse respeito ajudou a gente a contratar tão bem, tão rápido e tantas pessoas, né? Mas nem sempre, né? A gente errava também, tá tudo bem. Errava muito menos. E o erro faz super parte, a gente aprende muito. Tem que errar pra saber o que você não quer, pelo menos, né? Só, puta, aprendi, cara, não dá certo aqui. E como aprendemos. Muito bom, Lu. O que mais que a gente tem de métrica aí? O que mais? Health Score, taxa de churn, né? Então, quantos clientes saíram, por que saíram? Acho que os porquê são os mais importantes, muito mais do que quantos por quê. Quanto tempo ficaram? Essa é uma métrica que eu adoro olhar. Porque aí eu consigo ver aonde eu tô gerando desengajamento. E agir antes. Essa é uma métrica, por exemplo, que eu faço, que trabalho com serviço, consigo fazer. Aplicar no meu. Quanto tempo ficou antes de sair e por que saiu? Então, saiu por um desalinhamento de venda, pô, preciso melhorar meu processo de venda. Saiu por um não engajamento com o produto, cara, por quê? Eu só tive 2 clientes que saíram até hoje. Quais que são os motivos? Quando você começa a ver quantitativo... Mas qual que é? Como é que você sabe se é uma métrica boa? Por exemplo, eu tive 2 que saíram. Isso, em tese, me parece não ser um grande problema, né? Mas... Qual que é? Como é que eu tenho noção disso? O quanto isso impacta o quê? Financeiramente? O quanto é recorrente? O quanto de esforço? Como que é? Não entendi sua pergunta, Como que eu sei a minha taxa de churn, se ela é saudável ou não? E depende do seu mercado, né? Cada mercado tem um benchmark de churn. Então, isso é legal. Para clientes que são high ticket, a gente fala de 4 a 7% ao ano. Para que são SaaS high ticket. Para que são SaaS de B2C, que vendem para pessoa física em volume, em massa, são até, acho que 15 a 20% o benchmark. Então, muda muito. Estou vendendo no volume com um ticket baixo, eu tenho muito mais cancelamento do que quando eu vendo para um ticket muito alto. Geralmente varejo, Corps. Varejo, o benchmark é esse...
Mais alto. Mais alto. 20%, em teste, tá ok. Exato. Legal, muito bom. Então, você tem ali essas nuances, mas para mim é muito mais sobre motivos. Então, por que saiu? Foi um desalinhamento, foi uma falta de engajamento, foi uma falta de perfil. Você fala, puta, eu achei que ia dar certo e não deu. A pessoa não tá no momento de querer mudar a empresa mesmo. Não tá comprada com a ideia, eu tô falando um monte de coisa, ela não quer executar. Então, prefiro que você saia. A gente tem que estar em paz com churn de cliente, que não faz sentido pra gente. Não, o nosso churn nunca foi de projeto de cultura. Os 2 que nós tivemos foi de processo seletivo. Que acontece, contratou mais Achou rápido. alguém. Acontece. Então, tô em paz. É isso. E aí, churn e quanto eu retive de clientes. Então, quantos eu consegui reter da minha base. E eu também posso ter, não sei se tá nessa, acho que não, né? O quantos eu consegui vender outras coisas também. Aí a gente entra nas métricas de expansão. Muito bem. Então agora já está na expansão. O upsell e o cross-sell. Upsell, você vende em um software mais licenças, por exemplo, de um mesmo serviço. Então, no mesmo serviço, o seu cliente está te pagando mais por mais licenças, por mais uma funcionalidade que já faz parte do pacote. Tá. E o cross-sell, eu vendo outro produto para o mesmo cliente. Tá, se eu tenho, você abriu uma vaga comigo, daqui a pouco você quer abrir 10. É cross-sell ou é upsell? Se a gente tá no produto vagas, né? Então, é um upsell. Agora, se ele quiser contratar o seu projeto de cultura, cross-sell. É um cross-sell. Muito bom, muito bem, muito bem. E aí é importante a gente medir isso, né? E essas métricas, bom, devem variar, mas de modo geral, elas, para eu ter um coeficiente, talvez seja esse o nome, mas eu preciso fazer isso mensal, ou não, como que é? Pra você saber... As minhas métricas de modo geral, o ideal é que seja mensal, pra eu ter uma clareza. Apesar que, por exemplo, no meu caso, eu tenho projetos que são mais longos, então não dá pra medir isso mensalmente. Processo de contratação dá, porque é mais rápido. Mas de cultura, não. Palestra, por exemplo, que é muito pontual. É sazonal também. Aí dá pra fazer isso mensal. É isso, depende muito do produto pra gente ver quanto tempo vai medir. Depende muito do produto e do serviço. E, beleza, tomei um cancelamento esse mês. Cara, impactou minha receita. Mas quanto que eu vendia mais de upsell, de cross-sell? Tá bom, eu ainda estou saudável. Eu tô ainda equalizando. Estou crescendo. Eu tenho que ter mais receita do que eu tô tomando churn, porque senão você não tá com a operação saudável. Então, a gente precisa olhar ali quanto que eu tenho de faturamento total, quais são as minhas linhas de receita. Então, você trouxe aqui, minha linha de receita é palestra, é projeto de cultura e é candidatura, ajuda no recrutamento e seleção de candidatos. Tenho 3 linhas de receita. Tem mais? Tem mais. Então, conta mais. Tem mentoria e gestão de pessoas. Muito bem. Tem mentoria e gestão de pessoa. É uma quinta. Gestão de pessoas é reestruturação da área de people ou implantação da área de people. Boa. Então, você tem essas 5 fontes de receita. Se a gente for parar para olhar assim friamente, tem umas que dependem só da Nath, tem umas que tem o time da Nath, e aí você começa a olhar, poxa, qual que é a sua gross margin, a sua margem que você tem. Mais uma, gente. GMV, chama. Qual que é a margem que você tem em todos esses produtos, para que você, como dona da sua empresa, consiga olhar para o seu negócio e falar, o que tá valendo mais a pena aqui para mim? Claro que quando a gente fala em pessoa física, vai valer mais a pena, os produtos que você ganha 100% ali. Só que, se você tiver um negócio amanhã, acabou sua fonte de entrada. Então, aonde eu posso investir mais? Os projetos de cultura estão dependendo só de você. Como é que você treina um time para poder sustentar isso e não depender tanto de mim? Até especializado, aí pode ser um Customer Success. Exato. Que vai atender e você vai fazer aparições pontuais dentro do projeto. O projeto não vai ficar aqui, ó. A gente já tem feito isso, né? Hoje nós temos um time relativamente bem direcionado para isso. E eu realmente só apareço, apesar de eu aparecer muito, eu só apareço em
eventos pontuais dentro dos processos. Muitas coisas não dependem mais de mim, até porque a gente sabe que o valuation da empresa diminui muito Demais. se depender só de mim, né? E a gente tá falando do playbook, inclusive sobre isso. Porque se você tem uma empresa que os processos não estão descritos, se você tem tudo isso na cabeça das pessoas e elas saem, o processo é desestruturado, inclusive a relação com o cliente, né? Pensando muito na sua área de atuação. Se essa relação depende da pessoa e não da empresa, aí o que acontece? Você fica na mão da pessoa, quebra, né? Porque não tem muito pra onde, principalmente empresas que são muito pequenas, que dependem de 1, 2, 3 clientes, né? Que é um grande problema. Mas acontece muito, né? Você acaba... Aí você lasca toda a cultura, porque você depende daquela pessoa e aí você aceita coisas que você não aceitaria se você não dependesse dela. Uhum. Então não dá pra você falar uma coisa e viver outra, e aí vira um caos, que é o Uma que... bola de neve. vai impactando em muitas coisas. Aula, né, gente? Maravilhosa. Aprendi muito e não sei nada. Para. Não, Já aprendi. sabe muito mais. Já sei muito mais, lógico. Mas tem muito mais pra aprender e você já sabe que você vai me ajudar nessa jornada. Aqui, falando em jornada, né? Na minha jornada aqui. Bora. Então, Lu, muito, muito obrigada. Quero deixar aqui pra você o meu agradecimento formal. De todo o seu apoio, não só aqui no podcast, mas eu já consultei a Luísa outras vezes e ela me socorreu, principalmente com os meus clientes, que às vezes eu vejo alguma situação e falo, poxa vida, eu não entendo, mas eu conheço alguém que entende e pode ajudar. Às vezes eu ligo desesperada, ela me atende. Então, muito obrigada por dividir todo o seu conhecimento, sua sabedoria, sua experiência aqui conosco. Espero que a gente se encontre várias outras vezes aqui e fora daqui também. Queria que você deixasse um recado final aí, com todo o seu conteúdo maravilhoso para quem está nos assistindo. Boa. Primeiro te agradecer. Foi ótimo, eu amei. Para quem tá em casa até agora, muito obrigada por terem ficado. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, eu tenho o meu Instagram, @CS por Lua Duan. Eu sempre erro o meu Instagram, tá? É uma loucura. E meu LinkedIn também eu posto bastante coisa. Também tem um curso online para quem quer aprender a estruturar áreas de Customer Success, para quem tem dificuldades em entender tudo isso que a gente conversou hoje. Poxa, quais são os painéis que eu deveria olhar, quais são os indicadores, como é que eu monto uma jornada. Tem bastante disso explicado lá no curso. E pro canal da Nath, se inscreve, toca no like, compartilha. E foi um prazer. Obrigada, Nath. Obrigada, Lu.